Olá pessoal, seja bem-vindo. Antes de começar esse vídeo peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Sobre o desejo da Juliette. Saiba que quase tudo que ouvimos as Julianas dizem a respeito do que buscam em uma relação é mentira e além disso, costuma ser exatamente o contrário do que realmente desejam. Vou agora expor o que elas tentam esconder e jamais admitem. A sexualidade das Juliettes é semelhante à dos cavalos, zebras e jumentos selvagens. As fêmeas espontaneamente se dirigem ao território de um garanhão, que se instala próximo às melhores fontes de alimento e água, recursos materiais, e oferecem-lhe seu sexo à vontade. Os demais machos, secundários, são obrigados a viverem em bandos compostos apenas por machos, ficando sem se acasalar por anos, até que consigam substituir algum garanhão que esteja velho. As fêmeas não rivalizam entre si e aceitam a infidelidade do garanhão com naturalidade. Como acontece com as fãs de qualquer artista famoso, mafioso, bilionário ou político. O garanhão pode se relacionar com qualquer égua de seu harém sem o menor problema enquanto for capaz de manter feras e machos secundários assediadores afastados. Em outras palavras, os chads considerados machos alfa agem como os garanhões selvagens e as julianas que os perseguem agem como suas fêmeas. Por outro lado, os homens excluídos do critério seletivo da Juliette são como os cavalos rejeitados que jamais se acasalam. Algo muito semelhante acontece entre leões, entre os gorilas e outros animais. Por ser o complemento e o polo contrário do homem, a mulher tem uma estrutura psíquica inversa. Queremos o máximo de sexo e tentamos transar enquanto nos restarem forças, até o último momento. Para nós, o sexo vem em primeiro lugar e o amor em segundo. Para Julianas, o contrário ocorre, o amor vem em primeiro lugar. Mas entenda-se bem, e na maioria das vezes, não querem dar amor. Querem apenas recebê-lo dando em troca somente o mínimo necessário para nos manterem presos pelo desejo, pelo sentimento e pela paixão. Possuem um desejo duplo. Desejam a servidão dos fracos e a proteção dos fortes. Querem dominar os débeis e carentes para explorá-los como maridos criadores de seus filhotes ao mesmo tempo em que sonham obter a afeição dos insensíveis que possuem haréns e se destacam na hierarquia dos machos. Os fracos, quando aprisionados, recebem sexo, carinho e amor. Em quantidades mínimas, apenas o suficiente para serem mantidos presos. Elas não nos amam simplesmente é uma retribuição automática ao nosso amor, ou seja, simplesmente por as amarmos ou desejarmos. Desejam nossas características atraentes e não nossa pessoa em si. Isto se explica pelo fato de que suas necessidades estão muito além do acasalamento e necessitam criar e proteger os filhotes. Logo, não sentem falta dos machos em si mas apenas de suas atitudes em contextos utilitários. Nós, ao contrário, as amamos em si mesmas. Isto é, de forma direta pois nossa meta existencial é acasalar. Queremos transmitir nossos genes contra os genes de outros. As amamos em corpo, de forma direta. Somos amados indiretamente, em termos de função e utilidade. Nossa falta não é sentida fora de um contexto utilitarista. A meta existencial masculina é acasalar, fecundar e garantir a transmissão da herança genética contra machos rivais. A meta existencial feminina é a criação dos filhotes, a qual passa diretamente pela formação da família. Para nós o sexo é o fim e para elas é o meio pois o fim é a criação dos filhotes. Em outras palavras, o amor das Julianas é destinado aos filhos e não aos machos. Meta das mulheres é a gravidez e se casar. Na mulher tudo é um enigma e tudo tem uma só solução, e chama-se gravidez. Para a mulher o homem não passa de um meio. O fim é sempre os filhos. Mas o que é a Juliette para o homem?
O homem verdadeiramente quer duas coisas, perigo e jogo. Por isso quer a mulher que é o brinquedo mais perigoso. O homem deve ser educado para a guerra e a mulher para o prazer do guerreiro. Por isso que muitas vezes as mulheres da tribo dominada acabavam sendo esposa dos dominadores. O guerreiro não gosta de frutos doces demais. Por isso ama a mulher. A mulher mais doce é sempre amarga. Querem o melhor macho do bando, o melhor reprodutor e protetor, o vencedor, o rico, o famoso, o destacado em relação aos outros machos. Nesse aspecto, não diferem das macacas, equinas selvagens e outras fêmeas. Assim como entre certos bandos de mamíferos e aves os machos líderes são preferidos pelas fêmeas para o acasalamento e os machos de segunda categoria são rejeitados, entre os grupos humanos os mais destacados são os mais desejados. Os galãs, artistas, ídolos etc. são perseguidos e adorados por serem destacados e não pelo que são em si mesmos. Por isso, se você quiser chamar a atenção de alguma que Juliette que te ignora, deve ser diferente dos imbecis. Em primeiro lugar, não deve fazer o que todos fazem, persegui-las, tentar chamar a atenção, falar muito, falar alto, fazer gracinhas. Apressar-se em agradar, assediar, pressionar etc. Aprenda a impressionar. Sem fazer barulho e nem esforço, como se não quisesse fazê-lo. Seja mais temível do que amável, impressione-a sem alarde, por caminhos contrários àqueles que todos trilham. Aproxime-se sem medo, mas com indiferença, olhe fixamente nos olhos para atemorizar e em seguida dê alguma ordem protetora, ignore partes interessantes do corpo à mostra, discorde, ataque. Seus pontos de vista equivocados, espante, horrorize. Com seus argumentos sólidos, escandalize-a, deixe emocionalmente indefesa e surpreenda protegendo com indiferença. Não tema a aproximação e nem a perda. Arrisque-se. Saiba dosar a exposição à perda com maestria. Amarre-a, faça com que pense continuamente em você. Habite seus pensamentos e suas lembranças como um fantasma, como ela faz com você. Não tente atravessar as barreiras pelos caminhos que todos tentam, penetre a fortaleza pelas passagens que estão desguarnecidas por não serem notadas pelos idiotas. Saiba perceber o momento de se aproximar e de afastar, de mostrar desinteresse e interesse, de repudiar e acolher. Não se mecanize em um padrão como se fosse um robô. Acima de tudo, esteja seguro e ame a si mesmo.